Queridos e amados irmãos e irmãs, antes de saudá-los, quero fazer uma saudação ao pároco desta paróquia, meu irmão no sacerdócio, Padre Gabriel Mota. Senhores diáconos, os homenageados desta noite, os coroinhas, ministros, todas as comunidades que pertencem a esta magnífica igreja. Algum tempo atrás, eu conversava com alguém que está aqui nessa igreja, e nas nossas conversas sempre vinha um sorriso estampado no rosto e um olhar de preocupação. Mas o sorriso era de quem confiava. E o olhar era dizendo: eu confio, mas eu creio, mas vai dar tudo certo. E quando, no andar da carruagem, esta igreja foi começando a mudar, a quase chegar ao ponto de ser demolida, eu disse a essa pessoa: o padre Gabriel enlouqueceu. O tempo passa e Deus foi modelando o coração dessa igreja. Eu tive aqui, padre, não sei quanto tempo atrás, era Padre Walter ainda. Padre Walter, não era isso? E parece que nessa igreja aqui tudo é pensado de forma muito grande. E uma vez eu estive com ele aqui no São Geraldo, e ele dizia: padre, aqui eu tenho mais de 100 coroinhas. Se eu quero a metade, disse: Deus me livre. Eu nunca vi uma igreja para ter mais de 100, se eu não me engano, ele dizia que era 136 coroinhas. Você vai fazer uma comunidade. Mas aos poucos eu fui acompanhando e ao mesmo tempo eu fui rezando e fui vendo que a igreja, ela foi tomando um aspecto belíssimo. Eu disse várias vezes a Padre Gabriel: eu preciso ver para crer. Porque pelas fotos já estava belíssima. Mas pessoalmente, padre, ela está mais que belíssima. Ela está encantadora. Parabéns. Essa semana fizemos retiro juntos, dividimos em grupos, e o retiro era exatamente para tratar de nossas vidas, não foi isso? Tratar, né, de bispo cuidando do padre, o padre se confiando nas mãos do bispo. E ali fizemos rodas de conversa. E veio uma grande preocupação da parte de um padre, já tem mais de 30 anos no sacerdócio. E ele dizia: está tudo muito diferente do meu tempo. Eu fico preocupado quando eu vejo esses padres novos nas comunidades. E fico perguntando a mim: meu Deus, diante do caos que está a nossa cidade, diante de tantas coisas que acontecem, eu fico me perguntando: como está o padre na comunidade? Diante da violência, diante dos grandes desafios que é inerente ao tempo atual. E ele dizia isso com um tom realmente de preocupação. Ele dizia: porque no meu tempo era tudo mais fácil, mas hoje tudo se torna tão fácil, mas muito perigoso. E nós padres, eu vou fazer 17 anos de padre. O padre Gabriel tem quantos anos? 6 anos. Imagine, nós não fomos, a nossa formação acadêmica, não fomos educados e formados para construir nada. Nós somos educados para falar de Deus. E mais do que falar, viver Deus na comunidade. E quando nós chegamos na comunidade, que nós encontramos os grandes desafios, muitas vezes nós não falamos, mas nós choramos.
Sabia disso? Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês. E esse padre, ele atenuava justamente isso, dizendo: meu Deus, quando eu olho essa juventude dos padres novos espalhados pelas comunidades, nas grandes periferias, quando eu ligo a televisão, que eu vejo, né, os bairros em guerra, todo esse movimento eu fico perguntando: e o padre? Como está o padre? E se nós não tivermos realmente alguns irmãos que estejam nos cercando, a gente chega até a pirar. Por isso que vocês estão vendo aí, muitos, infelizmente, padres, né, tirando a sua própria vida, por vários caminhos. Mas onde é que eu quero chegar aqui? Eu quero chegar, nesse primeiro momento da pregação, a dizer a vocês que vocês têm uma pedra preciosa no meio de vocês, que é o padre Gabriel Mota. Estou errado ou certo? Certo! Pode aplaudir. Uhul! Chega! Senão a gente passa a noite toda aqui. Onde eu quero chegar a isso? Não estou jogando confete no padre. É só para vocês verem que cada padre que chega na comunidade, ele chega com sede. E não fique pensando que tudo que nós fazemos muitas vezes na comunidade, construímos e fazemos isso, é para a vanglória. Não é não. É porque nós temos uma concepção de entrega tão grande que nós não medimos, hipótese alguma, dificuldade para, desculpa a expressão, roubar um sorriso de vocês. A nossa vida toda ela é consumida, preocupada com a comunidade. A família do padre é a sua paróquia. Os irmãos do padre são vocês. As mães são vocês. Os pais são vocês. Eu subi agora com o padre e um coroinha que ele está preparando lá o turíbulo, se eu não me engano, dizer: padre, eu te amo. Exatamente esse gesto tão simples é que derrete o coração do padre. Ele chegou na estante lá embaixo, todo derretido. Porque quando nós subimos para o altar, meus queridos filhos e filhas, tudo se transforma. Os nossos corações, eles se elevam a Deus. À medida que nós vamos subindo cada degrau, nós vamos nos aproximando de Deus. E na medida que vamos nos aproximando de Deus, nós vamos trazendo Deus para a proximidade de vocês. Temos os nossos pecados? Claro. As nossas quedas, como clero? Claro. Mas nós temos um amor muito grande por vocês. E é esse amor que eu digo a cada um de vocês. Que vocês possam usufruir desse amor que você tem. Essa troca de amor entre um padre tão jovem, que aliás vai fazer aniversário amanhã. Não é isso? Prepara a festa para o padre. Então essa troca amorosa de alguém que chega, que não conhece ninguém, vai se modelando, vai cuidando, vai zelando, né? Vai dizendo: olha, tenha paciência comigo, eu sou muito jovem ainda, eu preciso que vocês me ensinem a de fato ser um padre. Espero que vocês me ensinem pela paciência, a ter paciência. Quero que vocês me ensinem a amá-los de uma forma muito peculiar. Eu creio que o padre Gabriel Mota tem se esforçado para fazer isso. Por quê? Porque o padre Gabriel Mota, ele tem um grande desejo no coração. Aquilo que Deus inflamou o seu coração. Aquilo que vocês estão, durante toda essa novena, vocês puderam ouvir de cada sacerdote. O coração do padre pulsa por santidade.
E quando nós vamos escolher um tema para a festa, não é de forma aleatória. Primeiro, aquele tema, ele mexe com a gente. É fruto de oração. É fruto de intimidade. Por isso que o tema dessa festa, Ceia de Santos, a gente olha como modelo de santidade, quem? Nossa Senhora. Porque é a ela que nós nos entregamos. É a flor do Carmelo que nós confiamos as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas preocupações, o nosso tudo, para que ela possa pegar tudo nosso e entregar ao seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Duas bases nós devemos ter para buscarmos a santidade. Primeiro, dizer a vocês que ser santo não pode ser, de fato, um desejo, uma santidade para ficar em altar. Dizer a vocês que a busca incansável da santidade não perpassa por grandes coisas. Às vezes nós temos uma ideia de santidade deturpada. Às vezes nós temos uma ideia de santidade que eu preciso ser santo de todas as formas. Eu quero galgar o maior grau de santidade. Eu quero ser aquilo, meu Deus. Às vezes nós temos vontade de sermos santos, mas nós não temos ainda a capacidade humana. Porque muita gente quer ser santo e esquece que para ser santo tem que ser humano primeiro. Não adianta eu querer ter o desejo de santidade se eu não respeito o outro. Se eu não olho o outro como o meu irmão, não aceito ele do jeito que ele é. Eu não quero ser, de maneira nenhuma que meu coração fique pulsando de vontade de ser santo, se ainda eu não consigo rezar pelo outro, se eu não consigo pedir ao Senhor pelo outro. Primeira coisa, a santidade é uma entrega, é uma confiança que eu tenho que ter no meu Senhor. E confiar no Senhor é dizer, Senhor, que a santidade que eu desejo, seja a santidade que eu possa viver no meu dia a dia. É a santidade que eu tenho que buscar todos os dias pela palavra, pela Eucaristia. E claro que, na medida que nós vamos estudando, na medida que nós vamos imaginando a vida, Deus vai nos dando a graça de buscarmos um rumo para a nossa santidade. Vocês têm, graças a Deus, Nossa Senhora do Carmelo, que com certeza, como está belíssima, ornada, perfumada e com tantas flores, vocês devem pedir diariamente a ela para que ela possa interceder pelo coração de vocês, para que vocês, agora eu me incluo nós, ouvindo a palavra de Jesus Cristo, possamos continuar ouvindo aquilo que Nossa Senhora disse nas bodas de Caná: fazei tudo o que Ele vos disser. E o que foi que Jesus disse? Sede santo, como o vosso Pai que está no céu, Ele é santo. Mas como é que nós podemos buscar essa santidade? Primeiro, gente, a primeira coisa que eu preciso entender, que eu fui chamado por Deus para ser santo. Por mais desejo que eu tivesse, mas brota da vontade de Deus essa vontade de querer, de desejar, porque Deus deseja. Não fiquemos, talvez, com essa ideia que muitas vezes o mundo lá fora tenta inculcar, ou às vezes queremos trazer as ideias do mundo para dentro da igreja, dizendo que não existe mais pecado, que santidade é coisa que está ultrapassada, que hoje eu mando na minha vida, eu faço tudo isso. Tudo isso existe, mas o inferno também existe. E muitos querem ser santos, mas não querem passar pelo crivo da cruz. Não querem passar pelo sofrimento. E ser santo é você abraçar a sua cruz diariamente. É você suplicar a Deus diariamente aquilo que não está mais ao seu alcance. Agora você pede para que Deus te alcance.
E é esse desejo de santidade que eu preciso ter diariamente. E o desejo de santidade nasce a partir da minha intimidade com Deus. Ora, por que Nossa Senhora se tornou santa? Porque foi um desejo dela? Sim ou não? Claro que não. Nossa Senhora foi escolhida por Jesus ou por Deus? Por Deus. Isso quer dizer que Maria já tinha o seu coração todo para Deus. E no coração de Maria, Deus encontrou o lugar certo para dizer: nesse coração eu quero morar. E é nesse coração que eu vou enviar o meu filho, que é santo, santo e santo. Amém, igreja? Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Devemos mergulhar diariamente pela palavra e pedir ao Senhor que a palavra nos revele a cada dia, que toque nossas vidas, que toque no mais profundo do meu ser o desejo de santidade. O desejo de buscar, como disse São Paulo, as coisas do alto, sem esquecer que eu estou na terra. Nossa Senhora, ela sempre teve uma ideia muito bem clara da sua missão. Maria nunca passou à frente de seu filho Jesus Cristo, porque não era ela, era ele. Tudo para ele. O que eu posso fazer é levar tudo que você tem, pobres pecadores, para apresentar a ele, porque é ele que vai colocar tudo aos pés de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. A figura de Maria, ela é de uma sensibilidade tão grande, que muitos, eu estudei em uma faculdade no Rio de Janeiro, que tinha algumas matérias que tinham outras pessoas que professavam outra doutrina, e os pastores ficavam encantados, porque quando dava 3 horas da tarde, a gente rezava o Salve Rainha, e eles ficavam meio que perdidos na sala, mais de 40, tinham uns 10 pastores de várias denominações, e eles ficavam encantados, dizendo assim: meu Deus, eu queria entender o que é isso, porque eu não consigo chegar a esse grau de entendimento que vocês têm, de dizer que a mãe de Deus, ela é santa. Eu digo: é porque você está com o coração fechado ainda, meu amado. É que você ainda não foi amado ainda por uma mãe, né, que é a mãe do amor. É que você ainda não se abriu para a graça. É que você ainda não aceitou que Nossa Senhora é a mãe, foi uma escolha de Deus. Quem sou eu para escolher alguém? Quem sou eu para dizer que Deus fez a escolha errada? Eu posso até dizer a algum de vocês: olha, Deus olhou para você e na hora ele estava com cisco no olho, viu? Mas quem sou eu para dizer nada do que já foi dito da bem-aventurada Virgem Maria? E eles ficavam, cada vez que, todos os dias, às vezes, eram sequenciadas as aulas, e a gente, sabendo que existia aquela situação na sala, a gente rezava o Salve Rainha em latim, e era aquela coisa, e eles balançavam a cabeça. E aí, quando um dia fomos rezar no mosteiro de São Bento, e nós encontramos lá um desses pastores, aquele mosteiro frio, né, luzes baixas, e nós entramos, que nós íamos visitar um irmão que estava doente, e aí um colega nosso sentou, pré-mostratense, sentou ao lado dele, e perguntou o que ele estava fazendo. Ele disse: olha, eu queria entender esse mistério, desse amor que vocês têm pela Mãe de Deus. Eu queria entender, eu queria sentir isso, mas eu não consigo. Aí meu colega foi dar toda uma catequese a ele, dizer: olha, Maria não tem poder para nada. Nossa Senhora só é intercessora, só isso.
aceitá-la como mãe de Deus não é uma imposição da igreja, faz parte da nossa doutrina. E Maria nos indica o caminho de santidade, pois ela é santa. Ela fez a vontade de Deus. E ser santo, nada mais, nada menos do que fazer a vontade de Deus. Olha, Deus compreende, Deus sabe das nossas fraquezas. Deus não quer empurrar a goela abaixo que eu seja santo. Ele vai dizer a mim isso: olha, aproveita das tuas fraquezas e busca a santidade. Reconheça que você é um ser tão pecador, que só em saber que você está se reconhecendo como um ser pecador, você já está se tornando santo, porque bate o desejo no coração de dizer: eu não quero mais essa vida para mim, eu quero ser santo. Porque Deus é santo. E eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero seguir, não é uma trilha, não é uma via, é caminho. Santidade é caminho. Às vezes nós colocamos as palavras, bora pegar uma trilha, bora pegar uma via, bora cortar caminho. Não, santidade é caminho que se faz, e se faz todos os dias, pela palavra e pela Eucaristia, e por tantas coisas que nós aprendemos. Então, olhar para Nossa Senhora como a flor do Carmelo é pedir a sua intercessão para que possamos, de fato, fazer um caminho de santidade, mas sem perder a nossa humanidade. Eu preciso ser santo nas minhas relações. Eu preciso ser santo dentro e fora da igreja. Eu preciso pedir ao Senhor todas as graças do mundo, mas eu preciso pedir ao Senhor que esta novena é a primeira novena depois da reforma da igreja, não é isso? Então o coração de vocês, os corações estão radiantes. É belíssimo entrar nessa igreja, ver tudo arrumado, bonito, colorido, tudo ornado, mas nada disso, meus irmãos, terá sentido se você não buscar o caminho de santidade. Não adiantará nada a gente mudar tudo se você não brotar o desejo do seu coração de dizer: meu Deus, tudo isso que foi feito, que tudo isso me ajude a ser mais santo. Que cada coisa que eu toque, eu me santifique. Que cada vez que a palavra seja proclamada, que eu me santifique. Que todas as vezes que eu sair do meu lugar para receber a Sagrada Comunhão, que eu me santifique. Que na hora que a igreja precisar do meu tempo, que esse tempo que eu ofereço seja um tempo de santificação. Não se santifica murmurando. Não se santifica fofocando. Não se santifica falando mal da vida das pessoas. Não se santifica sem oração. A oração é base para quem quer ser santo, porque oração, ela é relação com Deus. E na minha relação com Deus, eu tenho que dizer ao Senhor: Senhor, que eu seja santo, mas que a santidade da minha vida, né, possa levar outras pessoas a serem santas também. Eu preciso entender que eu faço parte de uma igreja onde ela tem a santa doutrina. E para que a igreja tem a doutrina? Para nos santificar. Porque nós temos os apóstolos para nos santificar. Porque nós temos os 7 sacramentos para nos santificar. Porque nós temos Nossa Senhora para nos... Porque temos Santa Dulce dos pobres, São José para nos santificar. Então nós temos um caminho que nós vamos encontrando todos esses. E na medida que nós vamos encontrando, nós vamos dizendo: eu estou no caminho, eu estou no caminho certo. Quero dar uma pausa aqui, permita, padre. Vocês sabem como foi que eu me converti na igreja católica? Através de Nossa Senhora. Eu era protestante. Protestante não protestava nada. Eu era aprendiz. E um belo dia eu fui para a igreja evangélica da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de São Caetano, onde eu nasci, me consagrei.
e tenho orgulho de dizer que eu sou de São Caetano. E eu fui para essa igreja por vários caminhos que a vida me levou. E quando eu ia para o culto, depois do culto tinha a escola dominical. E na escola dominical eram temas e mais temas e mais temas. Eu chegava na igreja às 8 da manhã, saía às 2 horas da tarde, não podia murmurar e nem dizer que estava feio, o pastor era feio. Hoje a gente faz uma missa de 2 horas, o povo está reclamando. E belo dia, o ancião começou a falar, e aí essa fala dele levou minutos e mais minutos, e ele começou a falar mal da mãe de Jesus. Eu disse, meu Deus, como é que a pessoa tem coragem de falar da mãe do outro? Já é feio. Imagine falar mal a mãe de... O que foi que essa mulher fez? Não fez nada. Isso foi bem antes de tudo na minha vida. E aquilo foi me incomodando, sabe? Quando você conversa com a pessoa começa a falar mal da outra, que aquilo vai dando aquela gastura. Se ele fala mal dela, ele fala mal também de mim. E aquilo foi me criando um problema dentro de mim, sabe? E aí eu disse, não dá não, gente. Eu não podia questionar recém-convertido, misericórdia. Eu ia logo sem ser batizado, já ser colocado para fora da igreja. E aconteceu um problema lá na rua, e todo mundo recorrendo a todo mundo, e de repente eu fui parar na igreja católica. Estou resumindo do resumo aqui. E aí, quando eu entrava na igreja de São Caetano, alguém conhece a igreja de São Caetano aqui? Lindíssima, grandona, estava mais bonita ainda. E lá na entrada, do lado direito, tem a imagem de Nossa Senhora, que vai sair agora por causa da reforma, vai ser deslocada. Tinha um senhor morto. Eu nunca entrava nessa porta de cá, porque eu tinha medo de Nossa Senhora. E era Nossa Senhora das Graças. Pode rir, Ayá, isso mesmo. Mas qual era o meu medo? De ser castigado por ela. Como um filho corre da mãe, quando a mãe diz, eu vou te pegar, não vou te pegar. Então, eu sempre entrava para o outro lado e estava distante dela. Só que eu não conseguia me aproximar de Nossa Senhora. Porque eu tinha uma dívida com ela. Porque nos cultos da rua, hoje se chama célula, nós aprendíamos na escola para reproduzir lá fora. Aqui para nós, tudo que esse povo fala aí fora, os crentes batem na nossa porta, tudo já foi ensinado 3 dias antes. Ó. Aí quando ele chega na porta, chega todo poderoso, né? Vamos falar de Jesus, já está tudo aqui, ó. Só não fala que é o plágio. Mas você sabia, abra a Bíblia aí, João 14,6, versículo não sei quanto, você fica assustado, meu Deus, esse homem sabe de tudo, não sabe de nada. Que tudo já foi? Então, quando a gente chegava nas ruas, culto na rua, a gente pegava o microfone, eita glória, aquela coisa toda. Tudo já. Bem, e aí nesses cultos a gente falava mal de Nossa Senhora, que Nossa Senhora era uma mulher qualquer, misericórdia, mãe. E que Nossa Senhora era isso, que nós eram adoradores de imagem. Então, por isso, eu não entrava na igreja de São Caetano pelo lado esquerdo entrando, porque tinha medo de Nossa Senhora. Vira 200 páginas aí. Quando foi um belo dia, eu fui para a igreja, não sei por que eu fui lá na igreja, e aí tinha um padre, morreu, o padre Luiz Belopédio, um santo. E eu tinha pavor a rezar a Ave Maria, pavor. E aí, o padre saiu da sacristia, com a batina bege, com um terçozinho simples na mão, e me chamou, disse, o que é que ele quer? Me chamou, só tinha eu na igreja. E aí, como é que eu vou me aproximar se ele estava diante da Virgem Maria, Senhora das Graças? Se o coelho que vai lá, não eu. E ele, irmãozinho, italiano, irmãozinho, eu fui me aproximando, mas, gente, eu não conseguia levantar os meus olhos, só via os pés de Nossa Senhora e a serpente, tentando me pegar. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, não tinha coragem, era vergonha. Sabe o que é vergonha?
Quando você fala mal da pessoa e a pessoa depois quer falar com você, fica... Não, depois eu falo contigo, como se ela soubesse que você falou mal dela. Era a mesma coisa. Um belo dia, eu entrei na igreja e o padre, de novo, me chama. Só que nesse dia eu já estava mais calmo. E eu fui entrando, então, quando os meus olhos foram levantando, que eu fui vendo a cor da roupa da bem-aventurada Virgem Maria, que eu fui vendo o seu laço, fui vendo o seu manto, e fui levando os meus olhos, que quando eu olhei para os olhos de Nossa Senhora, aqueles olhos de gude, sabe o que é o olho de gude, né? Que brilha, alguma coisa me disse, não foi alguma coisa, foi ela que disse, eu sempre te esperei aqui. E depois desse dia, eu cravei, sou filho da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora das Graças, e ninguém toca em mim, porque eu sou protegido por ela, que ela é minha mãe. E pronto. E acabou. Por isso que muitas pessoas que estavam acompanhando meu programa era Quarta da Graça, com o padre Walter Rui. Mas, onde eu quero chegar a isso? Eu quero chegar a dizer a vocês o seguinte, que Deus não dá uma obra para quem é fracassado. Deus só dá obra para quem é valente. Deus só dá a obra, Deus só chama aquele que tem a capacidade de se aniquilar, de morrer para si, para salvar a vida do outro. Então, quando nós falamos de santidade, não tenham medo de falar de santidade. Não se coloque como o pior dos piores. Deseje ser santo. Mas não deseje ser santo, santo de altar. Deseje ser santo sendo o melhor. Não deseje ser santo dentro da igreja, como aquele cristão Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Às vezes, dentro da igreja, nós somos santos. Mas quando saímos da porta da igreja, misericórdia. Então, não é essa santidade que o Senhor está nos chamando. Ele está dizendo que seja santo, deseje ser santo com as tuas misérias e mazelas. É a partir do reconhecimento de que nós não somos nada que nasce a semente da santidade. Veremos isso no evangelho de amanhã. É a semente que é lançada. Mas é você que vai dizer como está o seu terreno. É você que vai dar o tom da sua santidade. Porque quanto mais eu rezo, mais santo eu me torno. Quanto mais Eucaristia eu participo, quanto mais eu me aproximo da palavra, mais santo eu me torno. Quanto mais eu busco o sacramento da reconciliação, quanto mais eu busco a minha confissão, quanto mais eu me aproximo do sacerdote e digo, Padre, eu sou um miserável, a santidade chega para mim. Agora você tem que desejar, deseje as coisas do alto, deseje ser um homem ou uma mulher eucaristizado, deseje que a palavra de Deus mude a sua vida, deseje ser bom, deseje fazer as coisas de Deus em cada irmão da melhor forma possível. Acorde todos os dias, diga para si, hoje eu quero dar o meu melhor, e deixa o teu pior dentro do seu quarto. Às vezes, a gente vai dormir preocupado, acorda preocupado, e que a primeira pessoa que a gente conta pela frente já vai dando já os bregue, né? Mas eu pergunto, como é que eu quero ser santo? Se eu não mostro, né, que eu tenho um desejo de ser santo apesar dos meus pecados. Como é que o outro pode olhar para mim, que busca a santidade, se as minhas ações não condizem com o que eu quero? Como é que eu posso querer ser um evangelizador? Como é que eu posso querer ser melhor se eu não ofereço o meu melhor para o outro? Como é que você quer que as pessoas venham para a igreja, se vocês vão sair daqui a pouquinho, lá para meia-noite hoje? Entendeu? E vocês vão encontrar as pessoas na rua e já vai expelindo, né, uma palavra que maltrate as pessoas. Isso é ser santo? Isso é querer ser santo? Ser santos, meu filho, ser santo, meu filho e minha filha, é você dar o melhor que você tem.
Dê o melhor que você tem. O lixo fique para você, mas o que é bom, entregue ao outro. Isso é buscar a santidade. Eu dizia uma senhora lá na igreja, eu morava em São Marcos, em Cajazeiras, e aí eu sempre chamo as pessoas de meu santo e minha santa. E aí o rapaz falou assim, padre, na igreja ela é santa, agora em casa é um demônio. Que nem o senhor sabe o que ela fala do senhor dentro de casa. Mas dentro da igreja, Ave Maria, é santa para lá, santa para cá, aquela coisa toda. Eu queria tanto que ela fosse santa, padre, em casa, com os netos, com os filhos, mas ela não é, padre. Deu para entender, gente? Então, são as coisas mais simples da vida. Ai, como eu queria que meu neto viesse para a igreja, padre. Meus filhos. Você dá testemunho na sua casa para que ele possa vir? Você é a igreja na sua casa? Você é a igreja no seu trabalho? Você é a igreja no ponto de ônibus, quando o ônibus atrasa? Você é a igreja na fila do pão? Você é a igreja onde te pede para você dar o seu melhor? Então não dá para atrair pessoas para a igreja quando você não é igreja onde você assim estiver. Ser santo é isso. É você levar o que você tem de melhor para o outro, para o mundo. Só se santifica o mundo quando eu já estou me santificando e o resultado da minha santificação eu passo para o outro. Eu sou o resultado. Eu ainda não sou o que eu desejo, eu não sou ainda o que eu desejo ser. Mas como diz o ditado, eu estou bem melhor do que eu já fui. Misericórdia. Mas cada dia eu reconheço que eu caio e Nossa Senhora me levanta. Cada dia eu reconheço que eu deveria ser um padre melhor e peço a intercessão da Virgem Maria. E ela diz, pedido dado, pedido aceito. E é ela que nós recorremos diariamente. É com terço na mão e pedindo a sua intercessão. Então, queridos filhos, não cessem de pedir a Nossa Senhora, pois nunca se ouviu dizer que alguém pudesse ter recorrido a Nossa Senhora, tenha sido por ela esquecido. Então, que esta novena tenha te santificado. Que essa camisa que você veste da festa desse ano te ajude a você ser mais santo. Que o resultado final desta novena, igreja linda, arrumada, ornada, gente lá fora, né? Que tudo isso, gente, seja traduzido em santidade. Seja bom. Ser bom é ser santo. Só isso. Todos os dias diga isso no seu coração. Hoje eu quero ser santo. Hoje eu vou dar o melhor de mim. Dê o seu melhor a cada dia. Mesmo que o mundo não mereça, dê. Faça a sua parte. Porque se santificando, você vai santificar também outras pessoas. Então peço muito a Deus que nessa noite, encerrando essa novena, Deus derrame uma porção nova do teu espírito no teu coração. Mas um desejo que te incomode. Sabe aquela dor de cabeça que a gente sente que incomoda? Aquele sapato que está apertado no pé? Mas é isso que eu quero que Deus te incomode. Eu quero que Deus te incomode tanto que Deus vai dizer, eu quero que você seja santo. Larga essa vida, como minha mãe dizia, ordinária. Larga tudo que não presta e entra no bloco dos consagrados. Entra no caminho da santidade. E não espere que as pessoas possam te aplaudir. Um verdadeiro santo fica por trás das cortinas. Não vai ser coordenação que vai me deixar mais santo. Não vai ser posição social na igreja que vai me deixar mais santo. Não é porque somos padres e diáconos, somos mais santos do que vocês, não. A que muito será dado, muito será cobrado. Nós seremos cobrados por aquilo que o Senhor nos chamou, a missão, e às vezes aquilo que nós não fazemos, também Deus vai cobrar. Então, quando nós falamos de santidade, inflama dentro de nós o desejo
diário de sermos santo. Sabe como é que o Padre Gabriel vai ser santo um dia? Vocês querem que ele seja santo? Sim. Vocês querem? Sim. Reze por ele. Ame o Padre. Ame o Padre. Ele é imperfeito? É. Tem suas imperfeições? Tem. Mas o Padre Gabriel é que traz Jesus para vocês. Então, se Deus deu a ele a capacidade na sua, como diz Chico, na sua desgracência, me perdoe, Padre. Se Deus conferiu ao Padre Gabriel gastar toda a sua juventude aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo, então, meus filhos, agradeçam a Deus, porque o tempo passa muito rápido. E daqui a pouco chegará um anúncio, daqui a 10 anos, 20 anos, Padre Gabriel vai ser transferido. Eu disse daqui a 20 anos. Ah, pode ser menos? Então ajude o Padre a ser santo. Sabe como é que ajuda o Padre a ser santo? Perguntando como é que ele vai. Padre, como é que está a sua saúde? Não é impor nada. E nem ser aquela pessoa chata. A gente fica, né? Mas nós somos carentes. Sabe o que é carente? Carente de atenção. Às vezes a gente chega todo pousudo na igreja, né? Estamos todos acabados ali dentro. Aí quando chega uma fulaninha que vem, a gente fica... Mas o Padre Gabriel, ele tem se tornado para vocês e tem dado a vocês tudo o que ele tem de melhor. E acima de tudo, ele tem dado a sua juventude, se consumido. Olha, não é qualquer padre jovem que tenha coragem de destruir, entre aspas, de mudar uma igreja como ele mudou com vocês. Entendeu? Mas por que ele fez isso? Porque ele tem o apoio de vocês. Latinhas, rifas, isso e aquilo. Tem até uma igreja aí que vai entrar outra reforma aí, já soube. Já é verdade? Então, como não rezar para o Padre Gabriel? Como não querer bem a Padre Gabriel? Então, cuidem dessa pedra preciosa que é o Padre de vocês. Cuidem, gente. Estou dizendo a vocês como eu estivesse falando para os meus paroquianos, que eu não tenho coragem. Mas cuidem. Eu me sinto na obrigação de dizer a vocês isso. Cuidem. Porque vocês têm dentro do coração de vocês um Padre que está se consumindo por vocês. Então amem, cuidem. É um homem que precisa de carinho, de, sabe o que é afago? Sabe aquela surpresa, né, de surpreender o Padre com oração, com um abraço fraterno, às vezes com um bolinho. Quantas vezes a gente sobe para celebrar a Eucaristia com o coração, às vezes, tão pequeno, com tantas preocupações, com o corpo cansado. Quantas vezes na segunda-feira passamos o dia todo o quê? Descansando, arriados. Mas tudo isso porque nós temos um desejo grandioso de santidade. Então, para o padre ser santo na comunidade, ele precisa encontrar santos também na comunidade. Então, já quero deixar aqui meu manifesto de carinho, os meus parabéns, padre, pelo seu dom do seu aniversário amanhã, da sua vida. E que você possa celebrar vários aniversários aqui aos pés da Senhora do Carmelo. Que o povo desta paróquia possa olhar para ti diariamente e dizer assim: meu padre, ele é o meu padre, é o meu querido, é o meu xodó.
Tudo isso com respeito, claro. Porque tem gente que adora passar dos limites. Mas, padre, seja muito feliz, padre, que quando acabar essa novena amanhã, você descanse um pouquinho, porque fazer uma novena tem que ser santo. E só faz novena aquele que tem o desejo de ser santo. Que Nossa Senhora do Rosário, que Nossa Senhora do Carmo, que Nossa Senhora da Esperança, que Nossa Senhora de Fátima, onde eu sou pároco, nos ajude e interceda por cada um de nós, para que nós, filhos prediletos de Maria, sejamos santos e com a santidade que nós buscamos diariamente, torne a nossa comunidade também santa. Que Nossa Senhora do Carmo interceda por cada um de nós e que ela, como auxílio, né, dos pobres, aquela que pôde fazer uma vivência da sua santidade e da sua vocação, interceda por esta paróquia. Assim seja. Amém. Viva Nossa Senhora do Carmo!